Bom dia, multiplicador! Então, nós estávamos aqui batendo um papo, eu e a Sabrina, que é a nossa especialista de hoje. Ela é uma orientadora patrimonial e correspondente bancária, então em tudo que for relacionado a financiamento imobiliário, você não vai ficar para trás. E também me acompanhando nessa mesa, eu tô aqui com a Temperando com Amor. Veja isso, se você tá em casa aí com o seu amor e você quer fazer uma surpresa, você compra, olha só, eu não tô fazendo a venda aqui, né, o diretor não autorizou assim, mas assim, ó, não falei com o diretor, né, aqui na nossa TV, mas vem o risoto ali pronto, gente, é só botar o vinho, engana qualquer um. Meu Deus do céu, eu faço que nem uma. Então, em vez de ser um café com multiplicação de negócios, hoje nós temos um almoço de multiplicação de negócios. E Sabrina, eu te conheço, né? Mas eu quero que você se apresente para os multiplicadores. Obrigada, Miriane, pela oportunidade. Então, pessoal, eu já atuo com o segmento bancário há mais de 15 anos. Já tenho aí uma estrada nos principais bancos que a gente conhece. Atualmente, trabalho com mais de um banco, com os principais, na verdade, para a questão de financiamento imobiliário. Hoje a nossa conversa vai ser bem voltada para o financiamento imobiliário, mas vou deixar o spoiler aqui para a galera, porque quem é do agro também tem um atendimento especializado em Anarrec, em Caxias do Sul, para o segmento agrícola. Então, na parte de crédito agro com o Banco do Brasil daí. Então, quem aí é da agro tá aí. Gente, também um spoiler, não é bem um spoiler, mas um relato. A Sabrina foi uma das minhas primeiras entrevistadas. Isso há 4 anos atrás, lá no Papo de Mob. Nós aqui fazendo um meme aqui, né? Tá suave. Nós gravando lá onde hoje a gente está aqui. Na verdade, a gente segue no meme hoje. No meme aqui, Eu vou continuar no meme, continua suave 4 anos depois, amiga. Vocês não sabem o que é tá desse lado aqui. E nós falamos na época sobre aquela sopa de letrinhas que era Sim. SBPE, toda essa questão que envolve financiamento habitacional. E a gente trouxe a Sabrina aqui hoje para que você... Agora a gente fala em multiplicação de negócios passa pelo habitacional. Não tem como multiplicar negócios se você, de alguma maneira, não vai estar alugando ou vendendo algum patrimônio, né? Perfeito. Então, ter alguém como a Sabrina aqui próximo da gente do multiplicação de negócios é ter alguém que vai lhe orientar na questão da melhor decisão em relação a juros, né? Que se não tem como fugir dos juros, qual o melhor juro? Qual o melhor lugar, né? A questão da taxa de juros hoje ela ainda está mais gritante em função da suba da Selic, né? E a tendência é que para o ano inteiro de 2025 a gente ainda tenha mais uma suba da Selic, então o ano todo a gente vai ficar com uma taxa de juros maior. Existe uma previsão do Banco Central, né, que depois dessa suba o mercado, né, ele sobe e depois ele vai baixar, que vem aí uma redução de taxas pro ano que vem. Mas 2025 não pode parar, os negócios eles têm que acontecer, tem gente precisando comprar imóvel, tem gente precisando vender o seu imóvel, e aí é que entra aquela questão que tu comentou, né, qual é a forma mais assertiva de eu fazer isso? Sim, por onde eu começo? E tu trouxe também para nós, a Caixa tem em torno de 68% do mercado de crédito imobiliário. Ela é a melhor opção para quem está comprando nesse momento? Depende. Então, esse é um programa de prática hoje já, né? Depende, gente. O que acontece? A Caixa, ela é pioneira, né, no que diz respeito à habitação. É a primeira e sempre vai ser a primeira. Só que quando a gente está falando de uma suba de taxa de juros, no cenário atual, no cenário que nós estamos agora, se o cliente for se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida até a faixa 2, sim, a Caixa é o melhor cenário. E aí, o que vai se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida faixa 2? Uma renda de no máximo 4.400 bruta, tá? O pessoal confunde muito a renda bruta, que é o total de vencimentos, com a renda líquida. Tem que ser o bruto que a Caixa considera para fazer análise de crédito, aqueles 30%. E esse é 4.400, não é 4.401. 4.401 já vai desenquadrar da faixa 2, ele vai para a faixa 3. E aí, qual é o pulo do gato? Na faixa 2, ele vai financiar até 80%. Na faixa 3, vai financiar, que aí pega uma renda de até R$8.000, né? Então, já faz um tempo que o Minha Casa Minha Vida ele abrangiu para rendas maiores, só que vai financiar só 50%. E aí, na região que nós estamos, e aí eu me refiro a toda a Serra Gaúcha, não faz muito sentido. A grande maioria das pessoas que vão financiar, elas precisam do teto de financiamento. Sim. E aí, por isso, ter esse cuidado. Então, por isso, nesse sentido que eu trago que depende. Se for Minha Casa Minha Vida,
sempre Caixa, dentro dessa realidade. Se fugir do Minha Casa Minha Vida, vale a pena fazer uma análise de crédito nos demais bancos, tá? O Banco do Brasil não atendia Minha Casa Minha Vida também? Sim, só que o Banco do Brasil, ele atende Minha Casa Minha Vida somente para aqueles empreendimentos que foram financiados pelo banco. Ah, então, não é qualquer. Não é qualquer, não é na mesma proporção que a Caixa. E claro, em outros lugares do Brasil até existem empreendimentos acontecendo, né? Aqui, onde nós estamos, bom, tu sabe Sim. melhor do que eu que a gente tá com um déficit gigantesco de novos imóveis. Sim. E aí, como voltando também essa questão, a galera que tem fundo de garantia, né, parado aí, né, para aquisição de imóveis, o que é importante saber sobre o assunto? Uma das coisas mais que eu considero assim, primordial, principalmente depois que o governo liberou a questão de fazer empréstimo com o fundo de garantia, é que se a pessoa tiver feito um empréstimo no seu fundo de garantia, ela não vai conseguir utilizar ele para aquisição do imóvel. Miriane, mas não, eu tô só com aquela saque de aniversário programado. Ok, saque de aniversário, beleza. Agora, se a pessoa tiver feito um empréstimo no fundo de garantia, que é possível fazer, aí ela não vai conseguir sacar ele fica bloqueado. E eu tenho, por exemplo, um imóvel próprio já, mas eu tenho fundo de garantia e eu quero usar na compra de um outro imóvel, posso? Se tu tiver na mesma cidade onde tu reside que tu quer comprar, tu não vai conseguir. Tu não pode ter nenhum imóvel registrado no teu nome. Ah, e aí também tem um outro programa, gente, depois das enchentes. Nem região limítrofe, né? Nem região limítrofe. Nem na... Então, por exemplo, eu tenho um imóvel em Farroupilha e eu quero comprar um imóvel em Caxias do Sul. Não vai conseguir utilizar o FGTS. Outra pergunta sobre as enchentes, né? O governo, ele, juntamente com a Caixa, ele criou um programa de construção para aqueles que perderam as casas. Como funciona? Eu até peguei isso na imobiliária, algumas pessoas que tinham uma carta de crédito de 200 mil. Isso. A Caixa, então, junto com o governo, ela vai pagar até 200 mil, né, para aquisição de um imóvel. Essas pessoas, elas precisam se inscrever, né, no site da Caixa, tem um edital, elas são lá contempladas, digamos assim, ou sorteadas, e elas têm 60 dias para fazer o encaminhamento da documentação. E este imóvel, ele também precisa ser registrado no site. Tem que estar com a documentação toda ok. Então, assim, o imóvel... E aí, um ponto na questão da documentação, porque a gente fala muito do comprador na hora de... Principalmente quando o pessoal me procura, é muito no sentido de... eu quero comprar, como é que eu faço? Tá, mas poucos são os vendedores que se preocupam de eu quero vender, o que eu tenho que fazer? Então, não se olha para a matrícula do imóvel, para a documentação do imóvel. Então, só fazendo um parênteses, que a documentação do imóvel, o que vale para a pessoa poder vender é a matrícula. Ela tem que estar com o registro, com as averbações todas corretas, tem que cadastrar no site da Caixa, e aí, claro, o vendedor vai receber o valor à vista, é a Caixa que vai pagar, e as custas disso já estão inclusas. E TBI, registro? TBI, registro, já está tudo incluso, já será tudo pago pela Caixa. Bom. Então, se você tem um imóvel que se enquadra até 200 mil... Até 200 mil. Fale com o seu corretor, né, fale com a Caixa, enfim... Você pode facilitar isso. Isso. Os correspondentes bancários não fazem esse processo, até porque ele não requer financiamento, né? Assim como o correspondente bancário, ele não consegue fazer financiamento para estrangeiro, direto no correspondente, mas aí entra a questão da assessoria patrimonial. Então, o cliente, ele tem a opção de ir até... falando da Caixa, né? De ir até a Caixa com o seu gerente e pegar todas as informações que precisa lá e fazer aquele corre de documentação, ou contratar os serviços da assessoria, né? Pra fazer todo esse levantamento. Documentos, né? É bastante documento. Às vezes tem que regularizar a matrícula, enfim. E para aqueles corretores que estão iniciando no mercado, né? Tem uma classe aí de corretores de imóveis, eu sou corretora, enfim. O que você diria aí para quem tá querendo virar corretor, para quem tá iniciando no mercado? É um trabalho que eu admiro muito. Muito mesmo. Porque não é um trabalho... quem olha de fora acha que é um trabalho fácil, mas não é um trabalho fácil. O trabalho do corretor é algo que eu admiro bastante. E para quem tá começando nesse mercado, eu tenho duas coisas para dizer. Não desista no primeiro obstáculo. Na primeira frustração. Eu costumo... E não é só pro corretor, é para qualquer coisa que você fazer. Faça até dar certo e não se der certo. E entenda de financiamento imobiliário. Porque o cliente, quando ele vai comprar, na grande maioria das vezes, principalmente aqui no mercado onde nós estamos inseridos, ele vai querer saber quanto que vai ser aprovado de financiamento para ele, qual o valor que vai ficar de parcelas, qual que vai ser a taxa de juros. Então agora, mais do que nunca,
O corretor que tiver clareza de como que faz corretamente uma simulação, qual a diferença do banco privado para um banco público, até vou fazer um gancho com aquela primeira pergunta, se a Caixa ela é, em todos os casos, a melhor opção. A Caixa no SBPE está financiando a taxa aí de 10,49, 10,99 nessa casa, tá? Vai financiar só 70%. Nós temos aprovações de crédito no Bradesco com taxa 0,5% a mais que a Caixa apenas. E vai financiar 80%. Outro detalhe, a Caixa, para assinatura, ela cobra 2% do valor de financiamento ou 3% do valor de financiamento. Se é no SBPE, é 3% do valor de financiamento. A gente vai pegar qualquer dos bancos privados, não vai chegar a R$2.000 a custa no dia da assinatura. Então, tudo isso são coisas que o comprador, ele não tem essas informações. O corretor tendo, ele vai conseguir ter esse cliente na mão, e se o corretor estiver bem assessorado, um correspondente com escritório que tenha esse suporte de fazer esse atendimento com ele, essa reunião online com ele, com o cliente, ele vai conseguir desenrolar muito melhor os negócios. Qual a principal diferença entre bancos que diz financiamento bancário? Tu já trouxe boa parte delas aqui para nós. Sim. Mas qual que é a principal diferença entre eles? Entre os bancos? Entre os bancos. Privados e públicos, tu diz? Isso aí. Entre bancos que diz a respeito de financiamento imobiliário. A principal diferença que eu vejo é na questão da análise de crédito que nós vamos pegar. O banco, ele vai olhar o rating do cliente, que nada tem a ver com score. O pessoal confunde muito isso, tá? Rating e score é diferente. Rating e score é diferente. O rating, ele vai pegar a informação do Banco Central atrelado ao histórico desse cliente, a vida financeira desse cliente dentro do banco. Então, assim, o que a Miriane é cliente do Banco Verdinho lá, tá? O que a Miriane tem dentro desse banco? Ela tem cartão de crédito, ela tem conta, ela tem seguro. E como é que tá a vida financeira da Miriane lá no Banco Central? Então ele pega essa informação e esse rating vai gerar uma nota para esse cliente. E essa nota que vai determinar se vai liberar mais ou menos crédito. Então tu pega ali um rating A, B e C, grandes chances de liberação de crédito. Um rating E e F já é um cliente para se trabalhar mais a longo prazo, talvez ele não vai ter uma liberação de crédito imediata. Né? Um rating C às vezes não libera, sabe quando condiciona, não libera 100% do que foi solicitado? Provavelmente ele está na casa ali do rating C. Se trabalha esse cliente com relacionamento, movimentação de conta, ele, né, paga todas as contas em dia, coloca o CPF na nota também, porque dá aquela movimentada lá no score, mas o que determina é o rating. E aí a diferença dos bancos é que cada um vai analisar de uma maneira diferente. Tu pega o Banco do Brasil, ele vai ser rápido e maravilhoso para quem já é correntista do banco. Banco do Brasil, ali a coisa vai funcionar de forma ágil. A Caixa, não adianta se o cliente já é correntista há 1000 anos lá na Caixa, não vai fazer diferença na aprovação de crédito. Eles vão seguir a normativa à risca, tá? Os bancos privados, é possível abrir, por exemplo, uma conta no Santander, passar a movimentação bancária e em 20 dias ter um crédito aprovado, criando relacionamento, em mais tempo às vezes. Então, essa é a principal diferença, a forma como eles olham para o cliente e como que eles fazem essa análise. Para quem está querendo aqui dos multiplicadores, querendo vender um imóvel, que dica você poderia estar passando se este imóvel for vendido via financiamento? Veja a matrícula do imóvel. Veja se casou, tem que haver verbal casamento, separou, tem que haver verbal separação. Tem usufruto nessa matrícula? Não tem. Tu sabe melhor do que eu quantos imóveis se pega para vender que só tem a escritura. Esse imóvel às vezes não tá nem matriculado. Ou existe um terreno e a casa não tá verbada. Sim. Né? Ou foi feita uma edícula, essa edícula não está averbada. Então, por exemplo, nessa situação que uma edícula não está averbada na casa, o engenheiro não vai avaliar. Ele pode até passar pelo financiamento, mas aquela área a mais que foi feita que não consta na matrícula, pega uma engenharia da Caixa, por exemplo, o engenheiro não vai avaliar para contabilizar o valor de avaliação do imóvel. Então... Eita, os desafios, fora a questão de bolhas, rachaduras, toda essa questão também que podem... Toda essa parte, sim, essa parte estrutural do imóvel é primordial. Se o engenheiro chega e ele vê que o imóvel ele está com rachadura, ele está com infiltração,
probabilidade dessa engenharia ser negada é gigantesca. E aí a gente vai para uma outra diferença, né? Os bancos privados, se é apartamento, a engenharia ela é feita... e aí vamos usar isso de forma inteligente, né? Ela é feita... não é feita presencialmente. Ela é feita de forma virtual, a engenharia, nos privados. Nos privados. Na grande maioria deles. Se for casa... sim, costuma ir um engenheiro, mas quando é apartamento, na grande maioria, eles fazem a vistoria online. E já na Caixa não, na Caixa todas elas são 100% presenciais. E outra pergunta agora, né, caso, vamos lá, contratei esse financiamento num banco privado, né, eu já tenho um financiamento vigente no banco privado, e agora a Caixa baixou o juro, vamos criar uma história hipotética aqui, e eu baixa quero de Selic ano que vem. Contratei o financiamento esse ano, e agora baixou os juros. Eu posso refinanciar esse imóvel por outro banco? Pode refinanciar. Isso se chama portabilidade de crédito, é muito comum no mercado. Não só para o financiamento imobiliário, existem outros tipos de crédito que faz portabilidade. No imobiliário, o que precisa cuidar é o seguinte... Quando tu vai fazer uma portabilidade, tu tá indo para um outro banco. Esse banco, ele quer saber se tu tem a capacidade de pagamento. Então, tu vai passar pela análise de crédito de qualquer maneira. Vai ter que apresentar toda a documentação de acordo com o que aquele banco pede, tá? Esse imóvel, ele vai ficar financiado por esse novo banco, ele vai ficar alienado. Então, ele vai passar na engenharia. Então, vai ter o custo de engenharia igual. E depois, todo esse processo, ele precisa ser averbado no cartório. Tem que ser averbado na matrícula, que foi quitado no banco A, e agora o crédito está no banco B, esse imóvel está financiado pelo banco B. Então, tu vai ter o custo de desalienação pelo banco A e a alienação novamente pelo banco para onde tu tá levando, né, o banco B. Em resumo da ópera, a única coisa que tu não paga numa portabilidade é o ITBI. Tá, mas as taxas de contratação de um novo financiamento você paga. Vai pagar. Você paga a alteração na matrícula também. Vai pagar a alteração na matrícula também, a engenharia também, vai passar pela análise de crédito. Então é importante colocar na ponta do lápis. Se compensa. Se compensa, exato. Então nós estamos aqui, a Sabrina tem muito mais informações. Sabrina, tem mais algo assim que tu queira passar para nós aí sobre orientação patrimonial quando se fala em financiamentos? Questão da análise de crédito, que é onde pega muito. Muitas pessoas, e eu digo pelos clientes que chegam, tá? E até alguns corretores mais novos que estão entrando no mercado, que se eu apresentar menos renda, eu vou ter mais vantagem. Vamos pensar ali na Caixa, por exemplo, tá? Nem sempre isso é verdade. Tá. Depende da negociação que tu tá fazendo, depende do valor. Se eu preciso financiar o máximo, quanto mais renda, melhor. Para fazer um financiamento, a unificação de renda não precisa ser casado legalmente, tá? Sim. Não só na Caixa, em todos os bancos é assim, não precisa ser casado legalmente. Então, eu e você queremos comprar um imóvel juntas. Nós podemos unificar a nossa renda e comprar. Mesmo se eu fosse casada com outra pessoa, por exemplo? Você sendo casada com outra pessoa, vai entrar outra pessoa também. Em que situações isso acontece muito? O pai e a mãe vão ajudar a filha a comprar o imóvel. Dá pra financiar os três juntos? Dá pra financiar os três juntos. Lembrando que quanto maior idade os participantes tiverem, o mais velho participante tiver, menor vai ser o prazo de financiamento. Então, tudo isso precisa olhar a documentação. A documentação, ela é indispensável. Os contra-cheques, a movimentação bancária. Não é simplesmente faz só uma análise de crédito, não. Qual é a melhor forma de fazer a análise de crédito para esta realidade deste cliente? Isso faz total diferença. Tanto que hoje eu trabalho com Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, trabalho, né, com os principais bancos e tenho uma grande parceria para atender os clientes da Caixa em virtude, né, de normas da Caixa e de relacionamentos, tá? Então assim, mas eu presto a assessoria para esses clientes e para corretores. Porque muitos correspondentes não fazem esse atendimento mais pontual de fazer uma reunião, analisar a documentação. E o corretor mais novo, às vezes, ele não sabe precisa desse suporte. Porque é muito, muito importante a parte da documentação para análise de crédito. O que eu quero trazer também a Sabrina aqui, na próxima vez, é para falar sobre o crédito do agro, né? Nossos multiplicadores que trabalham aí com agronegócio, quais que são as oportunidades aí, né? E aí a gente precisa de mais um programa para poder falar sobre isso. Nós vamos tem muita oportunidade. E assim, especificamente para a galera do agro. E diferente do que está acontecendo no mercado imobiliário, o agro ele vem na contramão disso. Então o governo vem com muitas
benefícios e possibilidades, taxas de juros muito interessantes para o segmento agro. Então, dentro aí das próximas semanas, a Sabrina vai voltar aqui para deixar você, se você conhece alguém do agronegócio, se você é um multiplicador aí do ramo do agro, nós vamos falar também aí sobre os benefícios aí que o governo oferece aí para a galera do agro. E nós estamos chegando ao final, então, do nosso café com multiplicação de negócios, que hoje foi em forma de risoto. A Sabrina nem provou o risoto ainda, né? Gente, assim, ó. Que é o nosso risotinho aqui. E nós estamos aqui um dia incrível. E você que quer estar aqui também, entre em contato com a TV Cidade. Se você quiser fazer parte aqui também dos nossos, da nossa galera aí que impulsiona a comunicação local também, você pode ser um patrocinador aqui da TV que mais cresce na região da Serra Gaúcha. Vejo você então no nosso próximo café, no nosso caso hoje risoto, com multiplicação de negócios. Sabrina, peraí, como é que é o teu Instagram? @Sabrina Sais, com 2 S no final. Bem fácil. Isso aí, vejo vocês lá. Beijo!